Abel Ferreira de saída do Palmeiras e Juan Pablo Vojvoda como grande alvo para 2022? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir essa informação divulgada pelo craque Neto. Quero contar também sobre o goleiro Jean. Que história é essa de que ele vai ficar em definitivo no Cerro Porteño? Bora falar ainda sobre Jorge Jesus, que respondeu sobre a chance de voltar ao Flamengo. Tem informação exclusiva que envolve Bahia e Red Bull Bragantino, além de uma série de outras novidades, como por exemplo a ausência de Vini Júnior na lista de convocados do Tite. Foi justo? Não foi? Para completar, falo também sobre o giro de notícias e mais uma dívida quitada pelos dirigentes do Santos. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Esquece também de deixar um like, ajuda pra caramba, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Chelsea, do Barcelona, entre vários outros grandes clubes no mundo. E nessa sexta-feira, duas boas apostas para você na Série B. Às 9h30 da noite tem o Vasco jogando contra o CSA e a vitória do Vasco paga R$ 1,71 para cada real apostado. Se você for no empate, R$ 3,46, vitória do CSA pagando R$ 4,76. No mesmo horário, o Operário enfrenta o Avaí. O Avaí que briga pelo acesso. A vitória do Avaí na condição de visitante no Paraná pagando R$ 2,64. Você deve estar se perguntando sobre as odds de Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo nesse sábado às 7 da noite no Maracanã, certo? Vou contar para vocês. Vitória do Flamengo pagando R$ 2,42, o empate pagando R$ 3,48 e a vitória do Atlético Mineiro pagando R$ 3,15. Não se esquece que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito lá na 1xBet, e o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias. A primeira das informações diz respeito ao STJD, que decidiu... Agora sim, bora começar o giro de notícias com a primeira informação envolvendo a decisão entre Flamengo e Atlético Mineiro nesse sábado. Às 3 da tarde dessa sexta-feira, o STJD determinou que o Flamengo libere 10% da carga de ingressos para torcedores do Atlético, cerca de 7 mil ingressos. Desde a segunda-feira o Atlético vinha pleiteando isso e o Flamengo postergando, o Flamengo adiando, o Flamengo enrolando. O STJD inclusive determinou que se em 2 horas não houvesse essa liberação, o Flamengo correria o risco de suspensão por parte dos seus responsáveis, além de uma multa de R$100 mil. Quero contar agora sobre mais um reforço que será comprado pelo Red Bull Bragantino. Nessa quinta-feira, durante o programa do Nicola, um torcedor do Bahia perguntou se o Eric Ramírez ficaria em definitivo no Red Bull. Perguntei para uma pessoa do Red Bull que deu a confirmação. Nessa sexta-feira consegui mais detalhes. O Ramírez está emprestado até 31 de dezembro. Você vai lembrar, jogador que surgiu muito bem no Bahia, esteve no futebol europeu e no Red Bull Bragantino é titular absoluto. Além da confirmação de que ele vai ser comprado, consegui as cifras. Ele havia chegado por empréstimo de R$ 1.200.000 e agora vai ter seus direitos econômicos comprados por R$10 milhões, que vão equivaler a 80% dos direitos econômicos. Ou seja, o Red Bull pagou 1.200 pelo empréstimo, vai pagar mais 10 milhões agora e vai ter 80% dos direitos do atleta de 21 anos de idade na atual temporada. 43 jogos, 4 gols marcados e mais 2 assistências. As aquisições do Red Bull Bragantino para 2022 não param por aí. Natan, zagueiro do Flamengo, também será comprado, R$17 milhões, e outro que já tem a sua permanência garantida é o Elinho, atacante que pertence ao São Paulo, compra avaliada em R$23 milhões. 23 mais 17 a gente está falando de 40, mais 10, R$50 milhões em 3 garotos. É o Red Bull Bragantino apostando alto na jovem geração do futebol brasileiro. Bora, por falar em jovem geração, queria contar sobre a ausência do Vinícius Júnior na lista de convocados feita pelo Tite. O Tite anunciou os atletas que vão disputar os 2 próximos jogos das eliminatórias, confrontos contra a Colômbia em São Paulo e contra a Argentina em São Juan, na Argentina. A grande ausência, a ausência mais sentida, pelo menos para mim, foi a do Vini Júnior. O Vinícius está jogando muita bola com a camisa do Real Madrid. Recentemente, no clássico contra o Barcelona, foi o nome do jogo. Talvez o Vinícius Júnior seja o brasileiro em melhor momento na atividade lá no futebol europeu. E sua ausência, para mim, soa bem esquisita.
A justificativa do Tite é de que ele concorre com o Rafinha e com o Antony, dois caras que de fato foram muito bem nas últimas partidas das eliminatórias. Mas, cá entre nós, não é possível que não caiba o Rafinha, o Antony e o Vinícius Júnior, especialmente porque na lista de convocados dessa sexta-feira o Tite chamou o Philippe Coutinho, que é reserva num dos piores Barcelonas da história. O Felipe tem jogado com alguma frequência, mas poucas vezes saindo como titular. Fase horrorosa, tanto do Philippe Coutinho quanto do Barcelona. Para mim soa muito esquisita a presença do jogador do Barça. E você, o que você pensa a respeito das convocações? Diga aqui no espaço para comentários o que você pensa, beleza? Antes de mudar de assunto, só contar que o Tite aceitou o pedido dos clubes e não convocou atletas que atuam no futebol brasileiro, com exceção do Chapecó, goleiro do Grêmio, que nem é titular. Outra novidade importante, o Firmino de volta à lista de convocados. Firmino joga muito bem com a camisa do Liverpool, mas não consegue me agradar na seleção brasileira. E você, o que você pensa? Bom, bora falar sobre o Santos. Com mais uma dívida quitada, o presidente Andrés Rueda afirmou que nos últimos dias, ao longo dessa semana, o Santos quitou os $500 mil que devia ao Huachipato, o clube chileno que se deu muito mal quando negociou o Soteldo com o Santos. O meio atacante venezuelano foi comprado pelo Santos, 50% dos direitos econômicos, em 2019. Só que o Santos nunca pagou 50% dos direitos econômicos ao Huachipato. O time chileno, inclusive, foi à FIFA para cobrar do Santos, esse pagamento. O Santos alegou que não tinha condições financeiras e recentemente, nesse ano, quando o Soteldo foi negociado com o Toronto FC, os 6 milhões de euros foram todos para o clube chileno. O Santos ainda se comprometeu a pagar $500 mil que devia ao Huachipato. Essa quitação foi feita agora. Além do caso Soteldo, o Santos recentemente se acertou com o Hamburgo referente ao zagueiro Kleber, com o Atlético Nacional da Colômbia pelo Aguilar, com o Bruges referente ao Luan Pérez. Ainda existem algumas pendências, por exemplo, aquela que envolve o Cueva, essa talvez a mais preocupante com o Krasnodar. O presidente do Santos, o Andrés Rueda, disse o seguinte, abre aspas: "Vamos buscando sobretudo a recuperação de credibilidade do clube. São problemas que poderiam gerar novos transtornos e estamos trabalhando para evitar que voltem a ocorrer, que fiquem no passado", fecha aspas. Chegou a hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o goleiro Jean, que segue vinculado ao tricolor e está emprestado ao Cerro Porteño do Paraguai até 31 de dezembro. O blog SPFC Play informou nesta sexta-feira que o Cerro Porteño solicitou a permanência do Jean por lá. O negócio geraria na casa de $1.700.000 ou R$9.600.000. Como o São Paulo adquiriu 70% dos direitos econômicos do Jean, teria direito a R$7.200.000 da cifra total, um pouco mais do que aquilo que o São Paulo gastou para contratá-lo do Bahia. O Jean foi comprado por R$6 milhões. Aí você pode ter ficado com a informação de que a compra tinha sido de 10 milhões, mas 4 milhões só seriam pagos se o Jean alcançasse um determinado número de jogos, o que não aconteceu. Então o custo do Jean foi de R$6 milhões. É importante contar que depois de apurar ou de receber essa informação do blog do SPFC Play, fui checar com o Júlio Casares e com o Paulo Pitombeira. O Casares, presidente do São Paulo, o Pitombeira, um empresário do Jean. E ambos asseguraram que nem tem negociação, que até esse momento o Cerro Porteño não se posicionou sobre o interesse da permanência do goleiro por lá. Já é titular absoluto, não vai ter espaço no São Paulo, por mais que exista a necessidade de um goleiro. São Paulo não quer associar sua imagem a de uma pessoa que agrediu a esposa, e esse episódio aconteceu, vocês vão lembrar, lá nos Estados Unidos, com direito a boletim de ocorrência e tudo. Então o Jean não fica no São Paulo, resta saber se vai ser comprado pelo seu, se pintar uma proposta ou se pode aparecer algum outro clube interessado. Bora falar agora sobre Palmeiras, repercutindo uma informação divulgada pelo craque Neto no programa Os Donos da Bola dessa sexta-feira. O Neto trouxe duas informações importantes. A primeira delas de que o Abel Ferreira, com ou sem título da Libertadores, não permanecerá no Palmeiras em 2022. A alegação do Neto é de que o ciclo do Abel, com ou sem taça, vai estar encerrado, apesar dele ter contrato até dezembro de 2022. O Neto ainda assegurou que com a saída, mais do que eventual, com a saída certa do Abel Ferreira nas próximas semanas, Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, é o primeiro alvo do Palmeiras para 2022. Fui checar essa história com uma pessoa próxima a Leila Pereira, que é a futura presidente do Palmeiras, e também com o dirigente atual do Verdão. Os dois lados, as duas fontes que eu ouvi, asseguram não ter a confirmação de que o Abel vai embora.
A Leila gosta do Abel Ferreira, se depender da próxima presidente do Palmeiras, o técnico português fica. Pode ser que ele pegue as coisinhas dele e vá embora, tente um acordo para rescisão do contrato, pode ser. Especialmente se ele for campeão, porque aí ele encerra um ciclo, tendo conquistado 2 vezes a Libertadores da América, o torneio mais importante. Até acho que ele ficaria até a disputa do Mundial de Clubes, marcada para fevereiro. Não faz nenhum sentido você ser campeão da Libertadores e não ir disputar o Mundial. Mas talvez depois do Mundial ele possa entender que o ciclo dele estará encerrado. De qualquer maneira, o Palmeiras até esse momento não se programou para a saída do Abel Ferreira e garante não ter sinalizações do técnico português de que ele está de saída. Sobre o Vojvoda, é um técnico muito bem avaliado no Verdão, mas também, de acordo com essas 2 pessoas com quem eu ouvi, não se falou sobre a possibilidade de contratá-lo. O vínculo dele com o Fortaleza termina em dezembro desse ano, mas existe uma cláusula de prorrogação automática do contrato em caso de classificação do time, pelo menos para a Sul-Americana. O Fortaleza vai se classificar para a Libertadores, ou seja, obviamente, esse contrato vai ser prorrogado e para tirá-lo de lá vai haver a necessidade de um pagamento de uma multa rescisória que não é das mais altas, mas existe. Bom, para fechar o vídeo, bora falar sobre Jorge Jesus e repercutir a entrevista do técnico português à frente do Benfica, falando sobre o Flamengo. Foram 2 respostas na entrevista coletiva pós-jogo. O Benfica tropeçou em jogo do futebol português nessa quinta-feira e 2 das respostas dessa entrevista tiveram o Flamengo como tema. O JJ disse o seguinte, abre aspas: "O que é importante para mim é que sou o treinador do Benfica e eu e o Benfica temos objetivos bem definidos. Queremos conquistar títulos. O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias." Era o JJ deixando bem claro, até para não criar nenhuma rusga, nenhuma confusão com o torcedor do Benfica que pensa apenas no atual clube. Mas ele completa: "Mas, se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí me dar carinho, só se fosse insensível é que não ficaria." O JJ foi perguntado sobre a manifestação do torcedor que esteve no Maracanã gritando pelo nome dele enquanto o Flamengo perdia por 3-0 para o Atlético Paranaense. O JJ ainda afirmou: "Como não sou insensível, é claro que as imagens me tocam." Ele ainda completou: "A minha mala está sempre pronta, porque o treinador vive de resultados. Não se pode ter um projeto definido, porque os resultados definem os momentos dos treinadores. Importante é o Benfica, sei bem o que quero, o futuro não sei." Então o JJ ele conseguiu fazer média com todo mundo. Fez média com o torcedor do Benfica, dizendo que pensa apenas no clube. Fez média com o torcedor do Flamengo, afirmando que assistiu ao vídeo e ficou sim tocado. E afirmou, deixou bem claro, que sabe como é que funciona o futebol. Se não houver resultado, ele pode sim acabar demitido. O contrato do JJ com o Benfica termina em junho de 2022. Acho muito difícil que ele seja demitido, até por causa da multa rescisória, que é de 10 milhões de euros. E essa multa que impede que o Flamengo faça uma proposta. Não vale a pena você gastar 10 milhões de euros por um treinador. A gente está falando de 65 milhões de reais para contratar um técnico que em junho do ano que vem fica livre. Mas se o JJ não tiver conquistas nessa temporada, certamente esse contrato não será renovado e ele vai ficar à disposição para o Flamengo ou para qualquer outro clube que quiser contratar. Bom, não é essas as informações. Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever por aqui. A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau.